Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de uma prova antiga de Química do vestibular do Enem e com essa questão nós vamos fazer um mapa mental para ajudar nos seus estudos para qualquer prova e também para a prova do Enem. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos, que esse vídeo ajude nos seus estudos de Química. Vamos à questão do dia, a questão número 7. Retirada da prova do Enem de 2014, nos trouxe a seguinte pergunta. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol combustível do mundo, tendo fabricado de 26,2 bilhões de litros em 2010. Em uma etapa do seu processo de produção, o etanol forma uma mistura líquida homogênea com a água e outras substâncias, até uma determinada concentração. O etanol é mais volátil que outros componentes dessa mistura. Temos uma referência bibliográfica e a pergunta: na faixa de concentração, a técnica física mais indicada para separar o etanol da mistura é... Nessa tela, a gente leu a pergunta, na próxima tela, trazemos a resolução, próxima tela colocada aí pra gente. Vamos dar uma olhada, em primeiro lugar, em qual é o tipo de questão que está sendo cobrado aqui, qual é o assunto desta questão. O assunto dessa questão, quando você lê o enunciado, talvez não fique tão claro, mas pelas opções das alternativas, veja só, filtração, destilação, sublimação, decantação, centrifugação, tudo isso é separação de misturas. Então, nosso assunto, separação de misturas. Eu quero ainda, nesse enunciado, destacar um termo aqui que vai ajudar a reconhecer qual é a nossa alternativa. Veja só, eu destaquei pra gente, deu uma data aqui nas linhas, mas veja só, eu destaquei pra gente mistura líquida homogênea. Então, nós vamos separar uma mistura homogênea. Nós vimos no vídeo anterior, que vai aparecer um card por aqui para vocês, como é que é a filtração. A filtração, nós vamos separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás que não estejam dissolvidos, desde que esse sólido não esteja dissolvido. Então, a filtração, se tem um sólido que não está dissolvido, é para separar misturas heterogêneas. Então, filtração está cancelado. Na decantação, o mais denso afunda, e esse mais denso é um sólido, às vezes até um líquido, mas essa substância decanta e você vê ela no fundo, então é uma mistura heterogênea, cancelamos também decantação. Além disso, nós vamos separar o etanol de água, tá aqui a água. Se nós vamos separar etanol e água, nós vamos separar dois líquidos que têm diferente temperatura de ebulição. E a separação de misturas de líquidos com diferentes temperaturas de ebulição é a destilação. Na destilação, os componentes da nossa mistura apresentam diferentes temperaturas de ebulição. A água tem uma ebulição, o etanol tem a sua ebulição, sendo assim você separa por destilação e por isso o nosso gabarito é a alternativa B. Sublimação seria esperar um dos materiais sublimar e centrifugação é uma maneira de acelerar a decantação. Então tá aqui pra gente a nossa resposta correta, a alternativa B. Se você já está satisfeito, espera um pouquinho. Vem olhar o mapa mental. Vamos ver. O mapa mental dessa questão, vou trazer sobre separação de misturas e vou falar sobre separação de misturas homogêneas. Quando a gente separa as misturas homogêneas, nós podemos ter algumas técnicas que eu quero destacar aqui com vocês. Veja só. Podemos separar sólido de líquido, quando o sólido fica dissolvido no líquido, por cristalização, por evaporação e por destilação simples. E eu quero diferenciar cada um desses com vocês. Espera um pouquinho. Então, foca aqui, ó. É mistura homogênea, então quer dizer que esse sólido que eu estou te indicando aqui, esse sólido, está totalmente dissolvido no líquido para formar uma mistura homogênea. Pode ser por cristalização, por evaporação, por destilação. Nós vamos diferenciar um do outro, mas calma aí. Vamos ver qual é o nome das outras técnicas quando nós temos uma mistura de líquido com líquido. Podemos separar por destilação fracionada e nós vamos ver aqui qual é a pista para reconhecer cada uma dessas. Vamos dar uma olhada. Na cristalização, pode ser da água do mar, por exemplo, que tem diversos sais dentro dela. Quando você faz de alguma maneira que a água vá embora, que ela saia dali e sobre diferentes cristais,
de sais diferentes, eles formam em tamanhos diferentes, em momentos diferentes, porque cada sal tem a sua solubilidade. Então, para ajudar a mentalizar bem rápido o que é a cristalização, nós vamos separar sólidos diferentes que estão dissolvidos, por exemplo, na água. Um cristal de um sal tem um formato, o cristal de outro sal tem outro formato, aí você depois separa por exemplo, catação. Na evaporação, o solvente é perdido. Lembra disso, isso é importante pra caramba. Quando você faz a evaporação, você aquece, o líquido vai embora, ele escapa e você retém o sólido que estava inicialmente dissolvido. Isso é bem interessante de você ver quando você tem uma mistura de água com sal em casa, põe a água para evaporar, a água evapora e sobra um pouquinho de sal. Então nota aqui que a evaporação ela pode ter um aquecimento do seu líquido, pode ser natural, pode ser forçado, mas o que interessa é que esse líquido, que o solvente, ele é perdido. Na destilação simples, usando equipamento especial, muitas vezes, você vai recuperar o seu solvente. Então você recupera tanto o sólido tanto o seu soluto quanto o seu solvente. Então você recupera aquele sólido e recupera o líquido também. Então, o que é interessante aqui, o que você pode observar, é que na destilação simples, um deles é sólido. Então, vamos destacar aqui, um deles é sólido na destilação simples. Porque se a destilação for fracionada, você vai ter líquido, e às vezes até você tem líquido, gás e até às vezes sólido, como acontece no petróleo. Mas aqui eu quero falar na separação de misturas homogêneas, líquido, para a destilação fracionada. O que eu quero destacar com vocês é que aqui, nessa mistura, a diferença entre os seus líquidos é que eles terão temperaturas de ebulição diferentes, que é justamente o que essa questão abordou. Mas nota, se você puder voltar o slide um pouquinho, você vai ver. O gabarito nem exigia que você soubesse qual a diferença de destilação simples e fracionada. Mas já que estamos montando um momento para você esquematizar e sistematizar os seus estudos, destilação fracionada, nós separamos líquidos com temperaturas diferentes de ebulição e na destilação simples também tem diferença de temperatura de ebulição, mas um dos seus materiais é um sólido. Esse é o fim desse mapa mental. Eu espero que você tenha gostado desse mapa mental, que ele seja útil nos seus estudos. Eu recomendo que você junte com os mapas mentais que fizemos na playlist do ano passado, e aí você vai ter várias informações, vários mapas mentais sobre esse assunto que todo ano cai na prova do Enem, que é o assunto separação de misturas. Espero que você tenha gostado das questões, que você tenha gostado da resolução e também tenha gostado do nosso mapa mental. E se você acabou de chegar nesse canal, eu tenho um pedido para você, se inscreve no canal, tá faltando bem pouca gente para chegar no número interessante, inclusive se você quiser divulgar para os seus amigos para ajudar o canal, eu fico muito feliz. Aperta o joinha e faz uma marcação aqui no sininho para você receber notificação de quando sai o vídeo de amanhã, na nossa próxima questão de Enem, na nossa missão 100 questões para o Enem. Eu encontro vocês no vídeo de amanhã e até lá!